Shalom, você está no canal Sou o Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. Essa é a segunda parte do estudo, o que é pecado, significado hebraico. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, recomendo que você pare aqui e vá até o primeiro vídeo para se inteirar do assunto. Se você já assistiu, então continue conosco. Eu quero aproveitar e pedir a você que está aqui nesse canal que faça a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, para que você possa estar fazendo parte do grupo das pessoas que assistem esse canal e estejam ticando lá no sininho para que você possa também receber as notificações de todos os vídeos novos que nós estivermos fazendo e colocando no ar aqui nesse canal. Se você gostou, deixe o seu like. O seu like é importante para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e levar para ainda mais pessoas. Então o objetivo do like é você dar condições para que ele possa ir para muito mais pessoas. E faça o seu comentário aí no nosso área de comentários aí, está livre para você comentar e você possa estar aí colocando, expondo as suas ideias, seus pensamentos, ok? Então, vamos ao estudo. Vamos ler um texto bíblico antes de iniciarmos? O texto é Deuteronômio 24, verso 16, que diz assim, vai estar aí na sua tela. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então, Deuteronômio 24, 16. Também quero ler outro texto. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1, verso 4. Recapitulando. No vídeo anterior, nós começamos a estudar sobre o pecado. E eu te dei alguns significados desse termo, né, no latim, no grego e também no hebraico. Quero relembrar com você agora os significados hebraicos, pois eles nos ajudam a entender melhor o que cada texto nas Escrituras nos diz. Primeiro, observe aí na tela. Primeiro, relembre o het, que significa pecado, delito, mas também uma de suas variações, ratá, que significa errar o caminho, errar o alvo. E como eu disse também, ele é a variação da palavra que designa o próprio sacrifício pelo pecado, pela culpa, que é ratat, né? Esses termos, eles são usados quando o pecado é cometido por erro ou por descuido. E também indica a quebra de relacionamento do homem com o eterno, ok? Então, relembrando isso daí. Veja aí o segundo slide. Em segundo temos o avon, que significa também pecado, delito, iniquidade, culpa. Essa palavra ela é usada quando o pecado é fruto de desejo, paixão, como dissemos. E ela é indicada para mostrar referência ao relacionamento entre os seres humanos. E tem conotação com desonestidade
ou afastar-se intencionalmente do caminho da justiça de Deus. E aí nós sabemos que o caminho da justiça de Deus é a sua palavra, são os seus mandamentos, são as suas leis. Então, Avon vai significar aí o afastamento, tá, do caminho da justiça de Deus. Observe aí também no próximo slide que ainda temos o termo pechá, que significa pecado, delito, rebelião ou prevaricação. Esta última palavra, no vídeo anterior, eu até acabei esquecendo de falar. Mas esta palavra, ela é utilizada para designar um ato de rebelião contra o Criador. Então nós podemos perceber aí que essas três palavras, existem outras palavras, mas essas três são as mais usadas e elas mostram para nós, dentro das Escrituras Sagradas, o que nós devemos entender como pecado. E nós vamos compreender dentro do seu escopo, dentro do seu contexto das Escrituras, não da teologia, não da filosofia, não do que o homem diz, mas do que as Escrituras dizem, o que é pecado, né? E a gente vai conseguir compreender, no decorrer desse estudo, o que a Bíblia vai falar para mim e para você a respeito deste assunto. Os níveis de pecado. Também mencionamos no primeiro vídeo que ouvimos as pessoas dizerem que só existe pecado e que não há pecadinho ou pecadão. As pessoas geralmente costumam dar essa conotação, costumam dar essa definição para nós, né? Nas igrejas, escolas dominicais, pregações, que pecado é pecado. Para Deus, tudo pecado é pecado. Mas será que é isso que a Escritura diz? Né? Então, eles dizem que não há pecadinho, não há pecadão. Eles dizem que pecado é pecado e pronto. Porém, essa visão cristã não condiz com o que as Escrituras nos dizem. E nós vamos procurar observar o que as Escrituras realmente nos dizem a respeito deste assunto, que é um assunto sério, relevante e que precisa ser observado por nós. Então, como nós mencionamos, né, esses três diferentes termos para pecado, e cada um deles indica algo para nós, como nós falamos que o ret, né, ele vai indicar para nós uma quebra de relacionamento do homem com o eterno, que o avon vai indicar para nós um afastamento intencional da justiça de Deus, né, e que o pechá, né, o pechá vai indicar para nós, vai designar aí uma rebelião contra o Criador, tá? Uma rebelião intencional. E aí, a gente dizendo isso daí, a gente está mostrando que esses três termos, né, cada um deles indicando uma coisa específica, as Escrituras nos mostram, porque essas palavras que eu disse para você são tiradas das Escrituras e elas aparecem muitas vezes nas Escrituras, né, elas nos mostram que há níveis diferentes de pecado. Tá? Então não é um tipo só de pecado, qualquer pecado é igual, não. Existem níveis de pecados. Existem pecados maiores, existem pecados medianos, existem pecados menores. Todos eles são pecados, todos eles são transgressão do mandamento do Eterno, mas são níveis diferentes, são sacrifícios diferentes para cada um deles, ok? Então nós vamos procurar entender isso de acordo com as Escrituras. Então nós dissemos que há níveis diferentes de pecado. Por quê? Porque há tipos diferentes de sacrifícios nas Escrituras, pois a relação direta entre os korbanot, que são os sacrifícios, e os diferentes tipos de pecado, tá? Então há essa diferença, há essa relação entre os diferentes tipos de sacrifícios para cada diferente tipo de pecado. E aí nós podemos observar essa questão dessa diferença dos tipos de sacrifícios para os tipos de pecado lá em Levítico, livro de Vaikra, né? Em hebraico, Vaikra, capítulo 4, verso 1, até o capítulo 6, verso 7. E tem aí outros tantos textos também, em Levíticos e em toda a Torá, que vai mostrar para nós
a respeito de outros mandamentos e das suas quebras, ok? Então nós vamos estar aí observando, tá, cada uma dessas passagens aí, essas de Levítico. Vou passar para vocês por alto pelas epígrafes, para que você possa ter a noção do que ela diz, para que a gente tenha uma clareza nesse assunto, ok? Então, vamos abrir nossa Bíblia lá em Levítico, capítulo 4, verso 1. Levítico, no seu capítulo 1, tá? Ele vai começar a trazer para nós uma série de informações a respeito de alguns tipos de sacrifícios, ok? E aí ele vai falar especificamente como é o sacrifício. Então ele vai falar sobre o sacrifício de holocausto, tá? No capítulo 1. Depois no capítulo 2 ele vai falar sobre as ofertas de manjares, tá? Que são ofertas de alimentos. O sacrifício de holocausto são sacrifícios de queima, ok? Ou em que o animal é queimado por inteiro, completo. O capítulo 2 já fala sobre as ofertas de manjares, que são sacrifícios, que são ofertas de alimentos que eram entregues. O capítulo 3 vai falar sobre os sacrifícios de paz ou de ação de graças. Então ele vai dizer nesses 3 capítulos como são esses sacrifícios, ok? No capítulo 4, ele vai começar a dizer para nós agora a respeito da relação entre um sacrifício para uma culpa, para um tipo de erro, para um tipo de pecado, ok? Então nós vemos aí, no capítulo 4, por exemplo, né, o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Aqui nessa Bíblia que eu estou utilizando aqui, ela traz essa epígrafe. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? Só para que a gente possa ter uma ideia, tá, do que está se passando aqui no texto. Não estou dizendo que essa epígrafe é totalmente correta, é mais para que a gente possa ter uma ideia. Eu estou usando a Bíblia do Pregador Pentecostal, da SBB, ok? E ela, no capítulo 4, fala sobre o sacrifício pelos erros dos sacerdotes, ok? E ela vai estar toda uma descrição ali e tal. No verso 13, ele vai falar sobre o sacrifício pelos erros do povo, ok? Então ele vai dar uma descrição de como que é o que acontece aí. E depois ele vai falar sobre o sacrifício pelos erros de um príncipe. Então nós estamos vendo aí, né, pecados do sacerdote, pecado do povo, e aí é de forma genérica, tá? Pecado de um príncipe, de um governante, ok? No capítulo 27 nós vamos ver sobre sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa, e aí qualquer pessoa que cometa, o sacrifício está aqui designado, ok? E vem o sacrifício pelos pecados ocultos no capítulo 5, tá? Vai estar iniciando aí no verso 1, sacrifício pelos pecados ocultos, aquilo que as pessoas não sabem, não conhecem o que foi feito, né? No verso 14 do capítulo 5 vai falar sobre o sacrifício pelo sacrilégio, ou seja, o sacrifício que é cometido por uma pessoa contra algo que Deus determinou, que Deus definiu, né? Algo que é contra a parte religiosa em si, aquilo que é sagrado do Eterno. E aí, no capítulo 6, aí no capítulo 5, vai estar falando também sobre o sacrifício pelos pecados de ignorância, ou seja, o pecado que a pessoa pratica sem entender que era pecado, né? Que é como se fosse hoje que a gente conhece, que é o crime doloso, culposo, não é isso? O crime que não tem dolo, não tem intenção, né? E no capítulo 6 vai falar sobre o sacrifício pelos pecados voluntários. E aí sim são os pecados que têm dolo, que têm intenção, os pecados que foram intencionais. Então nós vemos aqui níveis, tá, de sacrifícios para níveis de pecado, tipos diferentes de pecado, pessoas diferentes que os cometem, níveis diferentes de prática, e ainda dentro do escopo bíblico nós vamos ver ainda tantos outros pecados que podem ser cometidos, porque são quebras de mandamentos do Eterno. Por exemplo, o comer carne de porco,
né? O comer camarão, por exemplo, o comer comidas impuras, conforme vai estar escrito lá em Levítico capítulo 11, que vai definir para nós aquilo que se deve comer e aquilo que não se deve comer. Então, nós estamos vendo que existem tipos diferentes de pecado. O pecado, por exemplo, de comer coisas impuras, né? Ele vai deixar a pessoa impura do momento que ela comer até a tarde. Né? Essa impureza designa uma proibição dela, um impedimento dela em ter contato com o eterno. Mas uma vez que se comeu e aquilo se desgastou, aí o texto vai dizer para nós que à tarde, né, até a tarde, será impuro até a tarde. À tarde, isso é revertido novamente e a pessoa passa a poder ter contato com o eterno novamente. Diferentemente do pecado, por exemplo, de idolatria, que é um pecado que Deus abomina, é o do primeiro mandamento das 10 palavras e que é considerado um grande pecado. Então nós estamos entendendo aqui, né, a partir de agora, que existem níveis, então o pecado não é todo igual. Pela Bíblia, não vai ser todos os pecados a mesma coisa. Então são pecados que são níveis maiores e pecados que são níveis menores. Mas nós vamos entrar aí um pouco mais de especificidade nessas questões para que a gente possa ter um entendimento aí daquilo que o Eterno tem para cada um de nós nas Escrituras Sagradas, que é o que nós devemos ter atenção. Como estávamos dizendo, há leis e mandamentos específicos que nos apontam para pecados maiores e menores. Por exemplo, os pecados de idolatria são grandes pecados. Já os pecados por comer coisa impura são pecados menores, como já disse anteriormente, né? Para estes últimos pecados, como eu disse, né, quem come fica impuro até a tarde. Já é diferente do pecado de idolatria, que a pessoa que comete idolatria, a pena era a morte, né? Então vamos lá. Mas talvez você diga assim, que eu esteja tomando por base os textos do chamado Antigo Testamento, né? E, segundo você conhece, o pensamento de muitos hoje é que a lei não é mais válida agora, porque estamos na graça. Não é isso que ensinam para você? Então eu vou mostrar para você textos do chamado Novo Testamento, tá? Que vão nos dar essa clareza de que até mesmo os apóstolos e o próprio Yeshua falava a respeito dos mesmos textos que eu estou mostrando para você do chamado Antigo Testamento, que são as Escrituras Sagradas, ok? Então vamos lá, o primeiro texto que eu já quero mostrar para você é o texto que nós já mencionamos no vídeo passado, lá de 1 João capítulo 3, verso 4. Nós vamos estar lendo ele aqui, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Ou seja, o texto bíblico é claro ao falar para nós que o pecado é transgressão da lei de Deus. E a lei de Deus não foi abolida em momento algum. Então o pecado é transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Então, se você fala que você está na graça e você não vive mais sob a lei, então você não tem mais que se preocupar com a questão de pecado. Então você pode adulterar, você pode roubar, você pode matar, você pode cometer idolatria. Por quê? Porque essas coisas não são pecado. Porque só são pecado aquilo que é definido como lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela diz uma coisa e se você quebra, se você desobedece, se você transgride isso que a lei de Deus define, então você está cometendo pecado. Você está transgredindo, você está iniquindo, cometendo iniquidade, anomia no grego, ok? Então, a palavra de Deus nos mostra que se há uma lei, a quebra dessa lei é um pecado, porque é uma transgressão.
Então, o próprio texto de João, né, lá de 1 João capítulo 3, verso 4, vai dizer para nós que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Tá ficando claro isso? Tá? O pecado não é algo genérico, não é algo esotérico, não é algo espiritual que as pessoas colocam hoje na filosofia cristã, na teologia cristã. Não. O pecado é literalmente a transgressão da lei, a quebra do mandamento, a desobediência ao mandamento. E aí vai entrar a questão de que Deus nos deu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é justamente a oportunidade que Deus nos dá de escolher entre obedecer e desobedecer. Entre cumprir o mandamento ou transgredir o mandamento. Então, o pecado, é por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocado no jardim como algo externo. O pecado está fora do homem. Por quê? Porque ele é a transgressão daquilo que Deus colocou para o homem. Então, quando o homem desobedeceu o eterno, ele transgrediu. E isso veio de fora para dentro. Agora, o que leva o homem a cometer a transgressão do mandamento? E é uma coisa que ele tem dentro de si, que é o Yetzer Hará, ou seja, a inclinação para o mal. Nós temos duas inclinações, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. É por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, porque nós podemos pender tanto para um lado quanto para o outro, ok? E lá no Éden, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, nós podemos perceber isso daí, que é Deus colocando do lado de fora do homem, colocando a árvore, para que pudesse representar exatamente essa questão da transgressão da lei. E quando o homem pega o fruto, né, a mulher pega e ela come e dá para o homem e o homem também come, o que acontece com ele? Ele internaliza essa transgressão, ele coloca para dentro. Então, a partir dali, a transgressão passa a ser parte dele. É por isso que a gente, o ser humano, ele é a partir de Adão e Eva, ele começa a ter o desejo, a inclinação para o pecado, né? Cumprir as coisas da carne, obedecer às coisas da carne, tentando desejo da carne suplantar a vontade do eterno. E aí é a transgressão, exatamente isso, que é desobedecer o mandamento do eterno, é a carne suplantar. Então, vai até aí nós vamos entrar em um outro momento aí na questão do pecado original, que não é, né, isso que foi falado para você. O homem não nasce em pecado, ele nasce com a inclinação, tanto para o bem quanto para o mal. E a carne tenta suplantar, o Yetzer Hará tenta suplantar a vontade divina. E é o Eterno, através de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, que faz com que nós possamos vencer esse Yetzer Hará e fazer com que o Espírito suplante a carne, ok? E eu ainda quero trazer um outro texto para você também refletir. Vamos passar para Romanos capítulo 1, verso 28 a 30. Então, o texto fala para nós o seguinte: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, reparem nesta palavra, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, observem isso,
que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aparentemente, esse texto, ele está sendo mencionado fora de um contexto de pecado e designação bíblica a respeito de mandamentos, não é isso? Aparentemente, é por isso que eu disse. Porque se você pega o contexto dessa epístola do apóstolo Paulo, né, logo nos primeiros versículos desse capítulo 1 de Romanos, você vai começar a entender a respeito do que ele está falando. Se você pega, por exemplo, lá no verso 8, ele vai começar a falar, olha, primeiramente dou graças ao meu Deus, por Yeshua HaMashiach, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então vai começar a falar sobre a confiança, tá? E a confiança, a fé nas Escrituras, ela tem questão de ouvir e obedecer, tá? O verso 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E ele vai começar a falar para aquele povo. E ele vai falar sobre as orações dele, tá? Ele vai falar ali no verso 12, olha, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela minha fé mútua, tanto vossa como minha. Verso 13. Não quero, irmãos, porém, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, tá? Então ele vai falar sobre a vontade dele ter estado com eles e tal. E aí agora, no verso 16, ele vai falar o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, tá? Da Bessorá do Messias, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, tá? Entendam isso. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Por isso que eu falei para você que a fé, a emuná, a confiança, ela tem relação com a guarda, com a obediência, com o observar os mandamentos do Eterno. Não é também uma coisa como é que a gente pode dizer, metafórica, não é uma coisa espiritual, não. A fé, ela é prática, ela é confiança, tá? E ela é obediência, tá? E o texto já começa a dizer para nós exatamente isso aqui. Quando ele fala sobre que nele se descobre a justiça de Deus, quando a Escritura vai falar sobre justiça de Deus, você vê isso em Salmos, você vê isso em Provérbios, você vê isso na Torá. Justiça de Deus é a obediência aos mandamentos, tá? A justiça de Deus é porque ele considera justiça as suas leis, aquilo que ele estabeleceu. Então ele considera aquilo um caminho justo. Então se você pratica a justiça de Deus, você pratica aquilo que ele determinou. Você obedece às suas leis, os seus mandamentos. E a transgressão dessa justiça é pecado, porque é a transgressão do mandamento. Então a gente já está entendendo do que o apóstolo Paulo começa a falar aqui nessa epístola. E no verso 18, ele vai continuar dizendo, olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, olha isso, sobre toda impiedade e injustiça, ou seja, desobediência, tá? Dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou seja, detêm a verdade, tá? Troca a verdade, que é a palavra, pela injustiça, que é a desobediência, que é o descumprimento da justiça, que é a quebra da justiça, ok? Então ele já começa a falar sobre isso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Está falando lá de Yeshua, que através desse evangelho, né, essa justiça de Deus foi manifestada. Então ele vai voltar para nós, até nós vamos chegar ali, tá? Então, porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus que são invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, essas pessoas, tá, estão ali, as coisas de Deus, vamos dizer assim, vamos
corrigir aqui, as coisas de Deus, tá? Que são coisas invisíveis, tá? E elas existem desde a criação do mundo, tá? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas. Ou seja, nós podemos perceber as coisas corretas de Deus através daquilo que ele criou, tá? E aí nós temos a Torá, nós temos a criação que clama todo o tempo, tá? Sobre a justiça do Eterno. E ele vai continuar falando, tá? Portanto, temos conhecido a Deus, as pessoas não o glorificaram, mesmo tendo conhecido a Deus de várias formas, né? Não o glorificaram, não obedeceram, e ele vai continuar falando, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque desobedeceram, né? Verso 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. E aí criou-se imagem de aves, quadrúpedes, de répteis, e aí entrando pelo caminho da idolatria, desobedecendo a palavra. Verso 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, as vontades do seu próprio coração. Tá vendo que as vontades do homem, Deus entregou essas vontades do homem, o desejo do homem, às coisas externas. Assim como lá no Éden, Deus colocou a árvore ali, tá? Para que o homem pudesse decidir, Deus colocou as vontades do homem ali, as vontades que vêm do coração dele, as concupiscências, as coisas que ele vê, as coisas que ele deseja, ok? E aí vai continuar, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então nós estamos vendo o contexto que vai falar sobre transgressão, sobre desobediência. E ele vai continuar falando até que ele entra aqui nesse texto que nós estamos aqui, no verso 26. Ele vai falar assim, olha, abandonou as paixões infames, Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram, e toda aquela questão de pecado que nós conhecemos, e entra aqui nesse texto que nós lemos, tá? Então, e como, verso 28, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, também, assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Que coisas são as que não convêm? Ele vai começar a explicar. Olha, porque eles estavam cheios de toda iniquidade, cheios de toda anomia. Olha aquela palavra que nós já mencionamos no vídeo anterior e que volta agora, a palavra do grego, iniquidade, anomia, anomos. Nomos é lei, a é contra, ou seja, desobediência à lei. Aí o texto vai dizer, estando eles cheios de desobediência à lei, cheios de contrariedade à lei de Deus, então prostituíram-se, agiram maliciosamente, com avareza, maldade, e ele vai dando as listas, tá, de transgressões que foram sendo cometidas. Agora, essas listas de transgressões foram tiradas do nada? Não. Elas vêm dos mandamentos que são quebrados. Prostituição, né? Malícia, avareza, maldade. O apóstolo Paulo não falou isso aqui do nada. Ele tirou isso dos mandamentos, 613, leis, estatutos e mandamentos. Essas coisas estão estabelecidas lá. E aí ele foi falando, tá? E ele fala, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, tá? Injuriadores, soberbos, presunçosos. Tudo isso vem da Torá, tá? São mandamentos que são quebrados, tá? Inventores de males, desobedientes a pai e mãe. Não tá os 10 mandamentos? Tá? Nécios, infiéis aos contratos. A Torá fala sobre fidelidade nos contratos, sobre contratos que são feitos. A Torá menciona isso. E ele vai falar sobre isso também aqui, o apóstolo Paulo, a quebra desse mandamento, né? Sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. E aí esses que praticam essas coisas, e cada um desses pecados aqui tem os seus níveis,
Tá? O texto vai dizer para nós aqui, porque esses aqui são considerados como pecados de grande monta. E aí ele vai dizer para nós que os que praticam essas coisas são dignos de morte. Porque desobedecer a pai e mãe, por exemplo, era um pecado considerado pecado mortal. Né? Pecado que a pena era a morte. Né? A desobediência, né? A pai e mãe, a desonra a pai e mãe era punido com a morte. Né? E aí o texto vai dizer para nós que não somente eles praticam isso, mas eles também consentem que essas coisas sejam praticadas. E aí nós temos que começar a compreender que o que muitas vezes informam para nós a respeito de pecado, né, não é o que realmente a Bíblia está dizendo. Né? E a Bíblia está mostrando para nós muito claramente que o pecado é a transgressão do mandamento. E o apóstolo Paulo está trazendo para nós com clareza, tá, os pecados que são cometidos, as transgressões que são cometidas através, né, do homem por causa da sua vontade, da sua carne, do seu yetzer hará. E ele leva a essa iniquidade, a essa quebra da obediência, a essa quebra dos mandamentos. Também quero ler com você um texto aqui de João, capítulo 8. E nesse texto há também menção de Yeshua a respeito de pecado. Tá? A respeito de pecado. Você conhece o capítulo 8 sobre a mulher adúltera. Né? Os homens trazem essa mulher, que eles dizem que foi pega no próprio ato, adulterando, trazem sua mulher, já quebram, transgridem o mandamento, porque eles não trazem também, né, o homem junto, né? Então estão transgredindo uma parte do mandamento aí, nisso daí, né? E fazem questionamento a Yeshua, né? E Yeshua vai dar toda aquela história que você conhece de quem não tem pecado, quem não tem transgressão, que atire a primeira pedra. E nós sabemos que cada uma daquelas pessoas comete algum tipo de pecado, assim como eu e você cometemos algum tipo de pecado, de transgressão. Desobedecemos de alguma forma a lei de Deus, em algum momento, em alguma área da nossa vida, estamos transgredindo, né? E o Eterno, ele nos perdoa à medida que nós demonstramos arrependimento sobre esses pecados através do sangue que foi derramado, o sangue de Yeshua, o nosso Cordeiro Pascal, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui a partir do verso 12. Veja que ele fala assim: falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Agora preste atenção nisso. E na verdade, na vossa lei, está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Se você continuar fazendo a leitura desse texto aqui, você vai ver continuar vendo essa discussão aqui de Yeshua com aqueles homens, aqueles fariseus hipócritas. Mas é importante nós notarmos o seguinte: Yeshua ainda está falando a respeito do caso de adultério ali que foi mencionado. Por quê? Porque a lei definia que para a punição de alguém, a morte, no caso que eles queriam punir a mulher com apedrejamento, né, deveria ter mais de uma testemunha. Né? A primeira testemunha, a pessoa que viu, seria a primeira a acusar e todos os outros então iriam acusar e ela seria considerada culpada, assim como o homem que estava com ela. Então a Torá vai dizer lá no livro de Deuteronômio,
capítulo 17, verso 6, também capítulo 19, verso 15, vai estar falando aí a respeito dessa questão de a boca de duas testemunhas é que se fará o julgamento e será condenado uma pessoa à morte. Fora isso, não há condições de se fazer o julgamento correto, o julgamento com justiça, ok? E a história de todo o povo de Israel vai definir muito poucas pessoas que foram mortas, há apenas de morte nesse padrão. A própria Bíblia vai dizer para nós a respeito de Estevão, mas isso foi incitado e é diferente. Mas durante a história de julgamentos do povo de Deus ali, poucas pessoas foram apedrejadas, foram levadas à morte de forma cabal, né? Alguns poucos são registrados, ok? Então nós vemos aqui o texto dizendo para nós, e Yeshua trazendo para eles a lembrança de que a Torá define que era preciso duas testemunhas. E ele estava fazendo isso a respeito de si mesmo, dizendo, porque foi dito para ele que o testemunho dele não era válido. Mas ele disse que o testemunho dele era válido porque ele não falava apenas dele mesmo. Ele falava também aquilo que o Eterno mandou ele falar. Então ele tinha o testemunho do próprio Eterno, ok? Então ele não estava cometendo pecado. Na verdade, a transgressão que quem estava cometendo eram eles ao tentar acusar alguém sem o devido testemunho, sem o devido obediência da lei, né? Então eles estavam transgredindo, por conseguinte, cometendo pecado, ok? Então vou ficar por aqui. Nesse estudo, nós vamos ter ainda um terceiro vídeo comentando agora aí sobre a questão do pecado original. É verdade? Não é verdade? Existe, não existe? O homem nasce em pecado? Né? Nós vimos até agora que o Eterno colocou a árvore para que ele pudesse escolher entre obedecer e não obedecer, né? E ele escolheu desobedecer, comendo, internalizando aí a desobediência, e por isso os seres humanos passaram, né, então a nascer com esta inclinação para o mal, inclinação que o homem não tinha, mas a partir de Adão passou a ter. E através de Yeshua, nós vamos ver um texto aí do apóstolo Paulo também, né, falando a respeito de Yeshua, que ele é o segundo Adão, né? E assim como através do primeiro Adão nós passamos a ter a inclinação para o mal e assim a facilidade de pecar, através de Yeshua nós temos aí a vitória contra o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, e tendo a facilidade de vencer o pecado e dessa forma obedecer às leis de Deus. Que você possa ser abençoado nesse estudo. Qualquer dúvida, faça o seu comentário, entre em contato conosco. Nós estaremos tendo o prazer de responder. Até o próximo estudo, em nome de Yeshua HaMashiach. Não se esqueça, se inscreva no canal e dê o seu like para que esse vídeo possa ser levado para mais pessoas. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua.